E aí galera, tudo bom com vocês? Bem, meu nome é Letícia e o assunto do vídeo de hoje vai ser jurisdição, parte 1. Parte 1 porque a gente vai pegar o tema de jurisdição e vai fazer que nem um Jack, cortar ele em pedacinhos para que a gente consiga ter maior absorção do conteúdo. E a gente começa dizendo que a jurisdição ela só atua diante de caso concreto de conflito de interesse. E não é qualquer tipo de conflito, tem que ter esse toque especial que é o interesse entre as partes. E ainda mais, o interesse de uma das partes tem que sobrepor ao outro interesse. E então surge-se a lide e o litígio, que pode-se dizer que são palavras sinônimas. Então a gente diz o quê? Que a jurisdição ela só entra na brincadeira quando o parquinho já tá pegando fogo, não é aquele conflito de me dar minha balinha e não, eu quero a balinha e não. São conflitos sérios e concretos. E para que ela possa atuar, precisa ter a invocação do interesse, né? Precisa ter aquela questão do princípio da ação que a gente viu em normas do processo civil, que foi no nosso segundo vídeo. Se você não viu ainda, volta lá, que vai estar lá dizendo sobre as normas do processo civil e todos os seus direitos fundamentais. Bem, precisamos dizer que a lide e o litígio são vocábulos sinônimos e que ambos correspondem a um evento anterior ao processo. Sim, até porque para se ter um conflito e depois se mexe com o processo. Você não vai mexer com o processo se você não tem um conflito. Então ela tem que ser anterior ao processo. Elas são fundamentais para se contestar uma ação, além de ser necessária a legitimidade e o interesse entre as partes. E a gente pode citar o artigo 17º do nosso Código de Processo Civil, que diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. E para que exista uma lide ou litígio, é necessário que ocorra um conflito de interesses. Porém, não é qualquer tipo de interesse de conflitos, como eu disse, a questão da balinha. Não, longe disso. Tem que ter uma pretensão resistida. Putz, Letícia, o que é uma pretensão resistida? Bem, nada mais é do que quando o interesse de uma parte se sobrepõe ao interesse da outra. Sabe aquele ditado de quando ninguém quer soltar o osso? É mais ou menos isso. Quando você tem a sua convicção de que seu interesse é ele o certo, é ele que tem que prevalecer, e aí nenhum dos dois abaixa a cabeça para o conflito um do outro. Um quer ganhar, o outro também. Então isso é uma questão de conflito de interesse. Como referência, a gente pode citar Humberto Teodoro, que diz: há litígio quando o conflito surgido na disputa em torno do mesmo bem não encontra uma solução voluntária, ou entre os diversos concorrentes. E onde que entra a jurisdição? Bem, a jurisdição entra depois que se deu a lide e o litígio. Isso porque, em termos práticos, o juiz toma conhecimento das alegações, define para qual delas corresponde o melhor interesse, lógico, seguindo sempre o ordenamento jurídico, e por fim, ele dá composição ao conflito, onde prevalece a pretensão de uma das partes sobre a outra. Em termos teóricos, a jurisdição é a função do Estado de declarar e realizar de forma prática a vontade da lei diante de uma situação jurídica controvertida. Então vamos para a parte de conceito. Qual é a função da jurisdição? Bem, o que caracteriza a função jurisdicional é o papel da justiça de prestadora de tutela, de defesa do direito material, né? E a gente entra também com o conceito de efetividade da jurisdição. A jurisdição, no desempenho de sua função institucional, cumpre tutela definitiva ou provisória, exauriente ou sumária, sancionatória ou inibitória, de acertame ou de exceção, suficiente ou não suficiente, e totais ou parciais. Bem, mas qualquer que seja sua tutela, a sua função operará no plano do direito material. Então, gente, vamos pegar a parte de características da jurisdição. A jurisdição se apresenta como atividade estatal secundária, instrumental, declarativa ou executiva, desinteressada e provocada. São 5 características que é muito importante a gente gravar isso. A gente começa com a característica secundária. Isso porque, por meio da jurisdição, o Estado realiza de forma coercitiva uma atividade que deveria ter sido solucionada de forma pacífica e espontânea pelos próprios sujeitos. Isso quer dizer, a fonte primária seria que no meio desse conflito
as duas partes conseguissem resolver entre elas sem precisar a ação à jurisdição. Mas não, quando não existe essa livre e espontânea vontade de dar as mãos um para o outro, entra a jurisdição e resolve tudo, ou tenta resolver tudo, né, de uma forma bem bacana, de uma forma coercitiva, isso quer dizer, prevalecendo o interesse de um sobre o outro. Bem, pegando a rabeira da característica de secundária, por meio dessa característica podemos citar outra, que é o caráter substitutivo, que se reconhece à jurisdição. Isso porque a conduta adotada pela jurisdição irá tocar diretamente no direito material das partes. Uma outra característica é a instrumental, porque o seu objetivo é colocar em prática as regras do direito. E então a gente cita o escritor Humberto Teodoro, que diz: a jurisdição é um instrumento de que o próprio direito dispõe para impor-se à obediência dos cidadãos. A característica declarativa e executiva é porque a sua função não é formular normas do direito e nem definir direitos ou deveres entre as partes. Não. A sua função é simplesmente colocar em prática o ordenamento jurídico que surgiu anteriormente à lide. Então utilizamos o direito objetivo e citamos o nosso artigo 140 do novo Código de Processo Civil, que diz: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. E também podemos utilizar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 4, que diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E aí a gente levanta outra observação, que é: para a aplicação das leis, o juiz também utiliza a interpretação axiológica. Isso quer dizer, são levados em consideração os valores sociais, éticos, econômicos e outros de iguais relevâncias. Lógico, nunca se sobrepondo ao nosso ordenamento jurídico. Bem, a característica de ser desinteressada é porque as atividades do juiz, elas são subordinadas exclusivamente às leis e nunca às partes. Isso quer dizer, o juiz ele sempre vai estar sendo embasado pela lei e nunca pelo interesse de nenhuma das partes. E a gente pode citar o autor Piero Calamandrei, que diz: a jurisdição põe em prática vontades concretas da lei, que não se dirige a um órgão jurisdicional, mas aos sujeitos da relação jurídica substancial deduzidas em juízo. E então a gente vai para a nossa última característica, que é a parte de ser provocada. Isso quer dizer, a jurisdição não é uma atividade espontânea do Estado. Ela precisa ser provocada pelas partes, principalmente por ela tratar de direitos materiais subjetivos das partes. A gente entra com um termo em latim que diz: ne procedati iudex ex officio, que quer dizer, o juiz não deve proceder por sua própria conta. Isso também, galera, a gente pode usar o nosso segundo vídeo do canal, que fala sobre normas fundamentais do processo civil, que a gente estuda os direitos fundamentais do processo civil, e um deles é a imparcialidade e também a ação. Isso quer dizer, a jurisdição ela deve ser imparcial, e aí a gente entra na questão de ela ser provocada. O Estado, ele fica ali, quietinho, na inércia dele. Então ele só pode se manifestar diante da ação. Isso também para que tenha o resultado da imparcialidade. E aí a gente entra na questão de ser provocada, ação e imparcialidade são três pilares que, querendo ou não, todos eles estão juntos em uma coisa só. Para poder embasar isso, a gente usa o nosso artigo 2, que diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, galera, aqui a gente termina o nosso vídeo sobre características da jurisdição e eu espero ter ajudado vocês. Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, ativar as notificações, se inscrever no canal, que toda semana a gente particularmente está tentando postar um vídeo aí bacana para vocês. Bem, um abraço e bons estudos para vocês.